O lateral que interessa ao Grêmio. É o jogador, o Matias Rodrigues, ele é lateral direito argentino, ele tem 28 anos. Ele surgiu com muito destaque na Universidade do Chile. Camisa 6 aí? Isso. Ele surgiu com muito destaque na Universidade do Chile em 2012 e daí ele foi vendido para a Sampdoria da Itália. Só que no ano passado ele não deu muito certo, não recebeu muitas chances, não jogou. E agora o Grêmio está de olho, tentando trazer o Matias Rodrigues, pelo menos por empréstimo até o final do ano, já que ele está, vamos dizer assim, encostado lá na Sampdoria. E já que foi destaque, foi inclusive eleito o melhor lateral direito da América no ano de 2012. E agora está encostado, o Grêmio está de olho e vê se consegue trazer uma sombra ou um substituto ou reserva. Vai ser um duelo bom aí pelo esse lado do setor do campo, né? Martin Luque e Matias Rodrigues. Vão se encontrar, talvez, em algum momento, né? O jogador foi tão bem, ele foi tão bem em 2012 que foi a primeira convocação dele para a Argentina, foi nesse ano. Foi no ano que ele acabou se destacando na Universidade de Chile. Infelizmente, eu não conheço o jogador. Ele tem 28 anos, também não é nenhum jogador jovem, né? Não, tem maiores referências também. Tem 28 anos, mas já tem uma história estabelecida, né? Não é alguém que apareceu com 28 anos, está jogando na Europa, né? Revelado pelo Boca, né? O D'Alessandro veio pro Inter com 27 anos. Mas Não, mas peraí só um pouquinho. O Baldassi, tem uma diferença aí. O D'Alessandro a gente conhecia, né? tudo bem, a gente conhecia. Só que Campeão olímpico. é que o Ribeiro acha que 28 anos de idade o jogador tá dando adeus ao futebol. 28 anos de idade é o auge do jogador de futebol. 28 anos de idade, isso tudo bem. Se 28 anos de idade o jogador não saiu ainda do Ituano no interior de São Paulo, tem alguma coisa errada. Agora, esse é um 28 anos de idade de um jogador que jogou Libertadores da América, que foi vendido para a Europa, que não deu certo na Europa, que acontece, já aconteceu com os melhores jogadores. Ele tem uma carreira estabelecida. Eu não lembro dele, mas a carreira dele não desabona a contratação. Eu fico mais feliz com a tentativa do Grêmio de procurar um jogador para o setor. Por favor. É isso que eu quero saudar. Pode até não ser o Matias Rodrigues, não estou saudando isso. O Grêmio está identificando que tem um problema nesse setor. Isso não é nada pessoal contra o Pará, que a gente sabe que é um abnegado, que treina de forma insistente, que é um esforçado, mas eu acho que ele tem deficiências que acabam comprometendo em algum momento. Às vezes faz falta para o Grêmio a qualidade daquela posição. Tu sabe que o que mais me deixa chocado é que não há ninguém na base de Grêmio. Eu discordo, eu acho que há. São Paulo. Não se faz mais lateral direito. Não, eu acho que há. Eu acho que o Grêmio tem um jogador na base muito interessante, que é o Tinga. Eu discordo de ti. Se fosse bom, já estava jogando. Não, eu vi, só um pouquinho. Eu vi o Tinga jogar na turma dele. Eu vi o Luan jogar na turma dele. Foram jogadores que se destacaram. É uma posição absolutamente carente. Eu discordo. Carente. Eu discordo. Carente, eu acho que houve um erro do Grêmio em não ter aproveitado melhor o Tinga. Aí eu acho que houve um erro, tá? Não vou dizer que o Tinga daqui a pouco seja o titular do Grêmio, mas no momento que você tem o Pará que não está dando a resposta, esse é um jogador que, pelo fato de ter surgido na base, você deveria dar mais chances para ele. Ele foi bem no Passarinho, o problema é que ele jogou, perdeu a sola do pé no Passarinho. Daniel, que o Pará ele está indo para a sua terceira temporada no Grêmio e o Grêmio acha, a impressão que eu tenho, o Grêmio achava que ele tinha condições para dar conta do recado. Não tenha dúvida. Então tem um erro diagnóstico. Tanto que nos primeiros meses do ano não há nenhum movimento do Grêmio em busca de um lateral. Nem da base, nem de contratação, nada. O Grêmio simplesmente tinha a convicção de que o Pará era suficiente. Acho que agora não era uma prioridade do Grêmio. Foi por isso. Não era necessidade. Não era isso, tá, Ribeiro? É diferente de ser prioridade. O Grêmio não tentou contratar nenhum jogador. O Grêmio acreditava que o Pará ia dar conta do recado. A prova que o Grêmio acreditava no Pará, que o Grêmio trouxe um reserva para o Pará. Isso. O Grêmio não trouxe um titular, trouxe um reserva para o Pará. Era o Moisés, eu já acho o seguinte, eu acho que o Pará, e até agora eu estou falando do ponto de vista do jogador, acho que até para ele ter novos ares seria importante. Infelizmente, ele está estigmatizado pelo torcedor do Grêmio. Sem dúvida. E aliás, o torcedor critica o Pará pelo futebol, não pela entrega e dedicação. O torcedor vê esse é o problema dele, tá? O que deveria ser uma qualidade para qualquer jogador, para o Pará acaba sendo um defeito. Porque como o Pará não é um cara omisso, ele é participativo, acentua muito mais o erro dele. É verdade. Quem arrisca mais, erra mais, pode ter certeza disso. É verdade. Roberta. A Carol Lebes demorou, Pará já era. O sempre Grêmio do Lisandro. Concordo com o Ribeiro Neto, o futebol está tudo nivelado. O Luciano André disse que hoje o Inter vai passar com placar mínimo. E o Christian Calais, se o Inter conseguir a proeza de ser desclassificado para o todo-poderoso Cuiabá, tem que mandar o Abel embora.
Ô, Cadu, nos conte aí a história do Rafael Moura, que agora tá levando taças para casa. É uma história interessante, Meneghete. O Jô também gostava de levar taça para casa, só que eram outras taças. O Rafael Moura levou a taça do campeonato. Teve gente que levou a medalha, tá virando moto. Medalha. É que quando o Inter foi campeão gaúcho, foram entregues 2 taças. Além da taça de campeão gaúcho, foi entregue essa aí primeiro, que o D'Alessandro levantou, a taça Lupicínio Rodrigues, que foi uma homenagem da prefeitura, né, ao cantor, ao compositor Lupicínio Rodrigues, e foi entregue essa taça ao campeão gaúcho. Aí depois Exatamente. E depois foi entregue a taça do Gauchão. Só que essa taça, ela sumiu. Essa semana, de alguns dias, foi dado, vamos dizer assim, foi dado falta dessa taça. Ninguém sabia onde estava. Onde é que está a taça? E foi descoberto, através do Rafael Moura. Rafael Moura veio a público dizer que a taça estava com ele. Mas não entendi. No sítio da mãe do Rafael Moura, em Belo Horizonte. Não entendi. Pegou? Olha aqui, o Internacional tem conquistado muita taça ultimamente. Agora, se vai começar a dar uma para cada jogador, vai ter que jogar mais, hein? O Abel, vamos jogar mais para começar a dar uma taça para cada jogador. É uma história... não entendi isso. Não, é uma história que não dá para entender. E a gente, vamos ouvir agora o Rafael Moura, para a gente tentar pelo menos entender, na explicação do Rafael Moura, como que uma taça simplesmente sumiu e foi parar na casa da mãe do Rafael Moura. Vi que a taça tinha sumido. Aí eu liguei pro Jorge Macedo e falei que a taça estava na minha casa. É uma história engraçada porque na hora da premiação entregaram pro Dali a taça oficial e a outra taça entregaram para mim. Então na hora a gente levantou, aquela euforia toda, levei a taça pro vestiário. E eu mostrei para todo mundo que eu ia ficar com a taça. Pelos 2 gols do Grenal, pelo título, por tudo. Só que com a euforia e a animação de todo mundo, ninguém percebeu. Alguns da diretoria, que passou desapercebido, não sabia onde estava a taça realmente. E muito se comentou que estava desdenhando da taça por ser o cara que fez o hino do Grêmio. E não teve nada disso. Pelo contrário, é uma taça de muito valor para o Inter e para mim em especial, tanto que ela está no meu museu, só que lá em Belo Horizonte. E eu acho que por toda a história e por tudo, eu vou pedir para eu continuar com ela lá. Só 2 aspectos. Primeiro, a questão do Lupicínio Rodrigues. Não tem nada a ver realmente. Só que talvez o Rafael Moura não saiba, ele é um dos maiores compositores do país, de música romântica do país. Vai além da rivalidade. E fez o hino do Grêmio. Aliás, um hino muito bonito. Então isso não tem nada a ver. Foi uma homenagem que a prefeitura fez a esse grande compositor. Não era um grande cantor, mas era sim talentosíssimo. O Chico Buarque, talvez incomparável compositor que o Rio Grande do Sul tenha produzido para o celeiro nacional. Com certeza. Pois bem, agora ele pegar a taça e levar para casa, tem um erro aí tá errado. Eu queria saber se ele falou pro Valdívia, pro D'Alessandro, pro Índio, pros jogadores que estavam ali, mas e pra direção? Ele pediu anuência, autorização, posso pegar pra mim? Eu fiz os gols do Grenal lá na Arena, 2 gols, participei do segundo jogo, posso levar pra mim? O Internacional deu anuência a isso? Tá errado, não pode acontecer isso. São vários problemas. Só que ele não pode levar a taça e a taça não tem que ficar com ele. O Inter faça uma réplica e dê pra ele. É fácil de resolver, pega a taça, faz uma réplica e dá outra pra ele. É uma série de questões, Meneghete. É uma questão do jogador pegar a taça, assim, sem um motivo aparente. Os dirigentes não darem falta. Voltar de Caxias do Sul a Porto Alegre com a taça e não se der conta dela. A taça faltar na premiação do Gauchão, que aconteceu um dia depois. São vários pontos em que há furos, em que alguém deveria ter se dado conta que estava faltando a taça. O Inter tem que tomar uma atitude imediata em relação a isso e eu tenho a solução. Pare de ganhar títulos. Esse tipo de coisa está começando a dar problema. Não tá. Ou tem que começar a ganhar mais para dar uma taça para cada jogador. Começar a ganhar mais. Isso é uma sacanagem, cara. O Grêmio não tem dizem que perderam a chave do museu lá. Rafael Moura tem mais títulos que o Grêmio nos últimos 5 anos. Tem mais taça que o Grêmio, o museu do Grêmio. As taças aliás, a sala de taças do Grêmio está onde? Está na Arena ou no Olímpico? Está em translado. Não. Sério, tô falando sério. A informação que eu tinha é que era meio a meio, né? Sim, eles estão levando para lá, mas não está ainda. Mas há quanto tempo estão levando? Cara, o Grêmio está... Há 10 anos que não ganha uma taça, 13 anos e... Então, não precisa. Não, mas tem taça do passado, né? Tem, claro. Do passado, aliás, o presidente Fábio Koff ganhou
muitas taças para essa sala aí do Grêmio. Agora, num país em que o presidente da CBF leva uma medalha, o cara leva a taça. Tá? O país que conquista Júlio Rimet. Ainda bem que o Rafa Moura não derreteu, né? É que não derreteu a taça, pelo menos a gente acha. É que a taça acho que tem um detalhe em plástico também, aí não dá, né? É verdade. Aconteceu nesta terça-feira aqui em Porto Alegre o lançamento do livro Coliguei, tricolor e de todas as cores. A obra ressalta a corajosa atitude de um grupo de torcedores gremistas que enfrentaram o conservadorismo da época da ditadura militar. Acompanhe. Ousados, alegres, pioneiros, com direito a hino. Nós somos da Coliguei, com o Grêmio eu sempre estarei. É bola pra frente, campeão novamente, é Grêmio, força e tradição. A Coliguei do Grêmio entrou para a história como a primeira torcida composta por homossexuais a frequentar um estádio de forma organizada. Além do preconceito, os torcedores enfrentaram o conservadorismo da ditadura militar. A estreia da torcida foi em 10 de abril de 1977, em uma partida do Campeonato Gaúcho entre o Grêmio e o Santa Cruz de Santa Cruz do Sul. A presença de quase 60 torcedores assumidamente gays aqui no estádio causou uma grande repercussão. O pessoal ficou desesperado, né? Meu Deus, o que é isso, né? Aquele pessoal todo fantasiado, mandei fazer umas caftas, cada cafta com uma letra G-R-E-M-I-O. Houveram algumas tentativas no início de agressões com os nossos componentes da torcida e eu os coloquei numa escola de karatê na época para que eles pudessem saber se defender caso acontecesse alguma coisa. Volmar, um apaixonado pelo Grêmio, é o idealizador da Coliguei. Ele conta que a torcida nasceu dentro de uma casa noturna. Coli de Coliseu, que era boate, gay, e gay do público que frequentava Coliseu. Daí a gente formou Coliguei. Nosso objetivo sempre nos campos era o de torcer tanto nas vitórias quanto nas derrotas. A Coliguei acompanhou centenas de partidas do tricolor durante 6 anos. No ápice de sua trajetória, chegou a contar com quase 200 participantes. A história chamou a atenção desse jornalista, que também é fanático pelo time, e resolveu escrever um livro. Eu tenho muito orgulho de o Grêmio ter vivido a passagem mais plural da história do futebol brasileiro. Acho que a Coliguei foi um marco, foi o evento mais de aceitação e de diversidade da história. A gente vê tanta homofobia por aí, é uma coisa tão medieval, né? Porque é medieval mesmo, porque o que a preferência sexual da pessoa vai dizer quanto ao caráter dela. Foram 7 meses de muita dedicação, com mais de 30 entrevistas. Tem histórias, uma história que eu gostava muito aqui mesmo nesse pátio, o jogador do Grêmio chegava, aí por exemplo tinha o Baltazar, ele cercava o Baltazar, chegou o Baltazar, vamos todos pro altar, né? Para o jornalista, o que chamou a atenção no legado da Coliguei foi a coragem dos participantes em encarar o período ditatorial. Se fosse hoje, ele acredita que o preconceito dentro dos estádios seria mais raro. Tem que ter coragem, hein? Esse jornalista, o Léo Gershman, que todos nós acho que aqui conhecemos, que é um bom jornalista, a gente sabe disso, para escrever esse livro. Porque dentro de um estado de pura dicotomia, um estado conservador, um estado metido a machista, né, onde o machismo impera, escrever esse livro tem que ter coragem. O Léo teve coragem para abordar essa história. Eu acho assim, primeiro, parabéns ao Léo. Teve, né? Primeiro, parabéns ao Léo. Segundo, o Grêmio deve ter, não sei se tem, mas deveria ter um orgulho imenso de ter participado de um processo de diversidade histórico e marcante para o futebol brasileiro. O processo é exatamente o contrário. Acho que o Grêmio não tem orgulho disso e não gosta. A impressão que eu tenho à distância, o Grêmio não gosta. Não é o caso do presidente da época, o Hélio Dourado, que até afirma e reconhece que no começo ficou um pouco ressabiado, mas depois abraçou a Coliguei como um movimento importante da história do Grêmio. Outros clubes tentaram e ninguém conseguiu. Outra coisa, a Coliguei existiu de 77 a 83. Foi o período mais vitorioso da história do Grêmio. Além de tudo, era uma torcida pé quente. O Grêmio deveria homenagear e ter orgulho da Coliguei pelo que ela representou. Não, e numa época... Sublinho o que disse o Baldassi. E ainda mais numa época, né? Da ditadura militar. Totalmente.
Nós estamos num processo no Brasil que é da criminalização da homofobia, que deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso não acontece, nós somos um país extremamente homofóbico. No futebol, mais ainda. Tanto que tu pode ter certeza que boa parte da torcida do Grêmio que está assistindo o programa não está gostando que a gente está colocando essa matéria no ar. Claro que pois eu afirmo, deveria gostar e deveria ter orgulho, porque a Coliguei deve ser um orgulho na história do Grêmio. Na verdade, a gente até não gosta de fusar isso, mas nós somos todos preconceituosos. Claro, essa é que é a grande verdade. O nosso estado, então, o nosso galpão aqui concordo contigo. é muito preconceituoso.